Olá, gravando para o nosso site de oncologia, dentro do nosso programa de farmacologia clínica, na elaboração do livro Subtomo 2. Hoje são 18 de agosto de 2014. No sábado 16, eu iniciei os estudos de pesquisas em referências bibliográficas. Teve início, começamos a estudar 10 horas da manhã de sábado, dia 16, com alguns intervalos para as refeições, etc. Concluí os estudos por volta de 3h15 da madrugada de domingo, dia 17. Procedemos com repouso físico e mental. Retornamos aos estudos no domingo, iniciando por volta das 11h45, segundo nosso relatório descritivo, indo até as 23 horas daquela data, especificamente dia 17, domingo. Segunda-feira, hoje, 18, demos início às 10 horas a retornar à banca de estudos. São 23 horas e 43 minutos. Estamos saindo da banca de estudos, onde promovemos a digitalização da revisão do volume 1, Subtomo 2, que aborda a introdução à cancerologia, especificamente a judicialização da saúde. Dentro dessa revisão, introduzimos mais alguns capítulos, inclusive toda a norma administrativa que assegura o direito à acessibilidade a exames e medicamentos na dispensação da farmacologia clínica em oncologia. Esclarecendo desde já o público, não sou farmacêutico, sou especializando em farmacologia clínica pela Faculdade Ateneu, mestrando pela Universidade Interamericana e aluno especial de um projeto preparatório para um doutorado, que como ainda sou um aluno especial, não tenho segurança jurídica para dizer que estou já numa fase de doutorado. Mas nós já estamos na fase de admissibilidade e estou aqui no nosso site, especificamente de farmaco-oncologia, divulgando já as primeiras revisões do nosso Subtomo 2, que corresponde ao segundo volume, do volume 1. Tá? O nosso primeiro livro concluiu-se em mais de 1000 e poucas páginas. Fomos para a revisão do Subtomo 2, em torno de quase 1300 páginas. Subtomo 3, 1000 e poucas páginas. E o Subtomo 4, em torno de 1300. Em resumo, os 4 volumes juntos totalizam aproximadamente quase 5000 páginas. E aí vem o volume único, que é a junção dos volumes. E aí fechamos essa série da oncologia no volume 1 e posteriormente, conforme compromissos acadêmicos, nós estaremos escrevendo o volume 2, o volume 3, o volume 4, até o 12º volume, que foi a proposta do projeto. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, aos amigos e também pesquisadores e colaboradores que numa rede virtual estamos elaborando a segunda fase do nosso projeto, porque nós vamos entrar na necessidade, nós vamos ter a necessidade de entrar na fase de pesquisa de campo, lá no mestrado, na neurociência, especificamente na questão do mapeamento cerebral e também do doutorado. E estamos fazendo uma campanha para levantar R$100 mil, que é o valor do nosso projeto, para que possamos desenvolver a pesquisa. Para os nossos amigos ouvintes que acompanham essa entrevista aqui, no nosso site de farmaco-oncologia, deve achar um pouco estranho a captação de recursos para um projeto, mas isso é natural. Isso se chama fomento à pesquisa. As redes públicas
de fomento à pesquisa. As instituições públicas têm suas regras, merece respeito, óbvio, mas muitas vezes engessa, infelizmente, a perspectiva de se desenvolver alguns novos conhecimentos. E aí, estou oferecendo ao público em geral, por conta desse financiamento, os livros que, nessa oportunidade, entrego aos colegas agora, neste momento, mais um livro que é o subtomo 2 do volume 1 da nossa introdução à oncologia. Sou o professor César Augusto Venâncio da Silva e começo dizendo que o início da nossa conversa vai ser uma introdução especificamente aos marcadores tumorais, dentro de uma revisão de literatura. Nesse meu segundo livro, da série de introdução à cancerologia, mais especificamente falando da judicialização da saúde, decidi incluir esses tópicos. Por quê? Porque a instrumentalização e a fundamentação das ações judiciais para garantir o direito à saúde requer uma formação técnica científica do operador do direito. Embora o livro não seja destinado a um operador do direito, mas estamos desenvolvendo o livro, inclusive, para subsidiar o Ministério Público, os Ministérios Públicos do Estado do Ceará, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, o Ministério Público de Pernambuco e o Ministério Público de Alagoas. E subsidiar, obviamente, outros ministérios públicos em outros estados que tenham interesse, para que possa compreender a dimensão do universo da dispensação medicamentosa em oncofarmacologia, ok? Então eu inicio, muito obrigado por esses minutos introdutórios e eu começo dizendo que os marcadores tumorais são macromoléculas presentes no tumor, no sangue ou em outros líquidos biológicos cujo aparecimento ou alterações em suas concentrações estão relacionados com a gênese e o crescimento de células neoplásicas. O nosso trabalho tem apenas como objetivo básico incluir lá no capítulo 3 do subtomo 2 do volume 1 de Introdução à Cancerologia e Judicialização da Saúde, os principais marcadores oncológicos utilizados com a finalidade de identificar a presença da célula neoplásica e aí uma intervenção precoce ou uma base para a orientação metodológica da terapêutica neoplásica ou da terapia a ser adotada aí especificamente pelo profissional médico, qual a lei lhe dá esse privilégio e não a outro profissional. Vamos na nossa introdução, como já falamos anteriormente, os marcadores tumorais, também chamados de marcadores biológicos, são macromoléculas presentes no tumor, no sangue ou em outros líquidos biológicos. E o seu aparecimento e suas alterações em suas concentrações estão relacionados com a gênese e o crescimento de células neoplásicas. Tais substâncias funcionam como indicadores da presença de câncer e podem ser produzidas diretamente pelo tumor ou pelo organismo, em resposta à presença do tumor. Então podemos inicialmente fazer uma conjectura de que é uma resposta imunológica à presença do câncer em determinada parte do corpo, como há de vir, ou veremos em outros momentos, ok? Os marcadores tumorais, em sua maioria, são proteínas. Na verdade, são fragmentos de proteínas, incluindo antígeno de superfície celular, proteínas citoplasmáticas e enzimas e hormônios. Esses marcadores podem ser úteis no manejo clínico dos pacientes com câncer, auxiliando nos processos de diagnósticos, estadiamento, nível 1, 2, 3 ou 4, avaliação de resposta terapêutica, detecção de recidivas e prognósticos, além de auxiliar no desenvolvimento de novas modalidades de tratamento. Podem ser caracterizados ou quantificados por meios bioquímicos ou imunohistoquímicos nos tecidos ou no sangue, e por testes genéticos para pesquisa de oncogênese, genes supressores de tumores e alterações genéticas. Cada marcador tumoral tem um valor de referência específico
taxas acima do valor de referência apresentada por pacientes, deve ser investigado, deve ser avaliado e aí se enquadrar em uma análise multidisciplinar para a indicação ou não de uma avaliação através de outros métodos de exame, por exemplo, que possa levar a detectar mesmo a presença do tumor em fase carcinoma ou em fase neoplásica. Entre os principais marcadores tumorais estão a AFP, que é alfa-fetoproteína, o MCA, antígeno mucoide associado ao carcinoma, cromogranina A, BTA, que é o antígeno tumoral da bexiga, a telomerase, a NPP22, que é a proteína da matriz nuclear, a cifra 21.1, o PAP, que é fosfase ácida prostática, o CA72.4, o beta-HCG, que é a gonadotrofina cariônica humana, CA125, o CA15.3, o CA19.9, CA27.29, CA50, calcitronina, catepsina D, CEA, que é o antígeno carcinoembrionário, o CRBB2, oncogenes, o LDH, a desidrogenase lática, a querase, a NS, que é a enolase do neurônio específica, o PSA, que é o famoso antígeno prostático específico, P53, e B2, que é a microglobulina. É muito interessante, e desde já, para esses que estão nos acompanham aqui no site, deixar claro que no livro, quando nós decidimos fazer os indicadores tumorais, ou os marcadores biológicos, a nossa intenção é dar ao operador do direito, ao cidadão, não necessariamente ao médico que tem essa formação técnica científica, mas principalmente ao operador do direito, diante de uma resposta negativa da autorização de um exame especificamente que venha a utilizar marcadores e que tenha um custo econômico, tanto pela cobertura privada quanto a cobertura pública, leia-se planos de saúde ou SUS, possa ter uma fundamentação, porque o magistrado que vai decidir, ele tem uma formação jurídica, obviamente tem uma formação acadêmica expressiva no seu segmento, mas vai necessitar de fazer o contraditório, e é no contraditório que a resposta que pode confirmar a negação do direito à saúde pode vir. E é aí que o profissional tem que estar preparado com um conhecimento específico de determinados marcadores para que, dependendo do caso específico, ele possa fundamentar. Essa é uma das razões que eu justifico, porque, na verdade, o tema específico desse subtomo 2 aborda justamente a judicialização da saúde. E como judicialização da saúde, em tese, se discutiria somente matéria de direito material. As normas que não são observadas, o direito que não é especificamente atendido. Mas ao operador do direito, ao enfermeiro, ao médico, enfim, a todos que estão a ler o trabalho, fica desde já consciente que os indicadores das normas, você pega, nós estamos formando agora na revisão um capítulo onde introduzimos todas as normas pertinentes ao processo administrativo, entendeu? Do deferimento desse direito. E nós observamos, e aí preciso ter um pouco de cautela, porque eu estou a falar para um público demasiadamente preparado, para pessoas com capacidade de fazer opinião, e eu temo ser mal interpretado, mas atenção, o que eu tenho observado é que esses profissionais que estão em linha de comando, ou de forma dolosa, indeferem o direito para puxar o saco do governo, ou simplesmente são pessoas que precisam voltar para os bancos revisionais da educação continuada. Porque não se justifica, por exemplo, um farmacologista clínico, em alguns pareceres que nós tivemos a oportunidade, tivemos acessibilidade, eles terminam indeferindo sobre uma fundamentação tão falaciosa que, além de ser uma falta de respeito para com os aspectos bioéticos, principalmente para com a vida do doente, é, acima de tudo, uma aberração de conhecimento jurídico. Então fica um questionamento. Ou estão a fazer de forma dolosa, ou estão simplesmente
carentes de conhecimento. Talvez fundamente uma dessas razões que me inspirou aqui na especialização em farmacologia clínica, por ter formação, estar tendo formação técnica científica e logo mais ser farmacologista clínico. Então, acendeu aí a esperança e a visão de dar uma contribuição na produção desse trabalho. Mas eu parei, se vocês recordam, na última citação do marcador biológico, que foi o beta-2 microglobulina, ok? Bem, para você que vai operar o direito, para você que é um paciente e que o médico de repente marca o exame e você não tem condições de pagá-lo, vou dar aqui um exemplo, como você pode ver aqui no meu livro. Estamos falando dos marcadores genéticos para o BRCA1 e o BRCA2, que são marcadores, que são exames que podem indicar as mutações genéticas, e aí você pode, vamos assim dizer, mapear a perspectiva de um câncer futuro na mama. Um exame desse custa R$2.000. E com certeza, por não existir uma lei específica hoje aqui no Brasil, o Sistema Único de Saúde vai negar. E aí já existe um projeto de lei, que também nós estamos discutindo aqui no livro, que está já inclusive em fase de construção processual legislativa, objetivando autorizar. E eu li uns pareceres que me chamou a atenção. Não coloco esses pareceres aqui no livro porque requer vamos assim dizer, um direito à defesa ou uma réplica. E o material foi produzido no Congresso Nacional. Mas nós pretendemos, logo que esse livro esteja pronto, entregar uma cópia a cada um dos senadores, ficou combinado com o pessoal da editora, para que eles possam dar uma analisada e, quem sabe, o livro possa dar uma contribuição, a exemplo de bilhões de contribuições em todo o mundo, centenas de contribuições aqui no Brasil, milhares de pacientes, amigos e pessoas nas redes sociais fazendo um movimento para a aprovação desse projeto. Mas não vamos perder aqui o foco, porque esse exame não é necessariamente um marcador biológico, mas pode ser uma referência para um mapeamento genético na perspectiva da mulher no futuro ter um câncer de mama, um câncer de ovário, e quando for detectado já está numa metástase, já está lá no pulmão, já está no intestino, já está na medula. Então a vida humana, não só pelo cientista, mas pelo jurista e pelos órgãos públicos, deve ser tratada com prioridade, principalmente o direito à vida. Mas, porém, ainda continuando em pós a nossa parada na beta-2 microglobulina, nós iniciamos falando sobre o marcador ideal, que reúne as características de diagnóstico precoce de neoplasias e de sua origem, estabelecimento da extensão da doença, monitoração da resposta terapêutica e uma detecção precoce de uma recidiva. Quer dizer, a partir desses exames, desses marcadores biológicos, ou também chamados de marcadores tumorais, o médico passa a ter uma visão mais objetiva da perspectiva desse câncer voltar, seja no local in situ, seja em outra região, através de uma proliferação ou de uma metástase. E assim, permitindo acompanhar temporariamente as mudanças biológicas desse tumor. Este marcador, vamos assim dizer, ideal, né, que possa reunir todas as características, ainda não existe no Brasil. E a maioria dos marcadores disponíveis peca pela falta de especificidade e sensibilidade, a exceção feita hoje ao PSA. Porque, na verdade, eu até comento no volume 1 a preocupação, a partir da referência bibliográfica, do uso exacerbado do PSA, né? Que o PSA, é a exceção a que eu me refiro, ele é utilizado para um rastreamento de neoplasia prostática.
E essa a presença, e aí gera aqui, não dá para nós contestarmos aqui agora, nesse momento, por causa da objetividade dessa aula gravada, que vai ficar aqui no site, mas eu recomendo aqui no site, você pode observar, está escrito, tem um link que diz assim: acesse o subtomo 1, volume 1 do livro Introdução. Aí você clica e você vai ter acesso ao livro. Aí você procura lá em PSA. Aí você vai fazer uma análise e vai compreender essa dinâmica que eu estou tentando passar, mas que infelizmente não posso demandar um tempo maior exploratório aqui na discussão, pelo tempo permitido pela página do site, para que essa matéria seja gravada e efetivamente fique à disposição dos interessados, ok? Então, dentro desse livro, nós não tivemos uma objetividade de fazer uma revisão da literatura, mas em tempo que nós provocamos uma revisão da literatura com o objetivo de realizar um levantamento bibliográfico da literatura nacional, leia-se brasileira, e internacional, sobre os marcadores tumorais, ok? Então, a metodologia que nós acompanhamos e a minha grande preocupação, porque todos esses livros que vocês estão vendo aqui no site, e pode clicar no link da editora e-book, lá eu tenho 19 livros que foram aprovados e que estão publicados. Necessariamente não quer dizer que é uma obra de grande qualidade, óbvio, não tenho essa presunção, mas está disponível para ser questionado. Então, só na editora e-books eu tenho 19 livros publicados, todos eles na área de farmacologia. E eu tenho observado que as pesquisas em cima da nossa referência bibliográfica, que somando todos já dá mais de 150 mil, não encontrei ou não recepcionei ainda nenhuma crítica pejorativa ou que possa me desestimular. Pelo contrário, as críticas todas estimulam ao processo da escrita dentro da linha que nós estamos pensando. Mas mesmo assim temos que ter a responsabilidade que esses elogios que vêm por conta da publicidade dos livros nas editoras não é o objetivo final do meu trabalho, porque eu estarei sendo submetido a uma dissertação de tese num doutorado em medicina e uma dissertação de mestrado em uma especialização em neurociência e agora uma banca monográfica na farmacologia clínica. Então tudo que for publicado tem que ter uma metodologia científica. Então, tudo que nós estamos escrevendo segue a metodologia. Qual é a metodologia? É um levantamento bibliográfico, utilizando-se palavras-chave, como marcadores tumorais, né? Oncologia, farmaco-oncologia, e tudo buscando, acima de tudo, as referências internacionais das sociedades. Porque nosso mestrado é no exterior e em janeiro de 2015 já está, inclusive, agendado. Se eu não comparecer, eu terei graves prejuízos, prejuízo de todo esse estudo acadêmico que está sendo desenvolvido. Por isso eu aproveito a oportunidade para você que está me ouvindo e que manifestou o interesse em cooperar com o fundo acadêmico que nós estamos formando, com apoio lá do projeto da e-book que eu vou publicar aqui no site para vocês entenderem as diretrizes. Isso me recorda, hoje eu estava observando as linhas de pesquisa, tá? Nós já temos 25 mil apontados na nossa linha de pesquisa. Tem 35 mil para a pesquisa ligada à questão do sanguessuga, né? Tem 50 mil para a malária. A nossa pesquisa, para o nosso projeto, algumas pessoas estão enviando e-mail dizendo que está um pouco confuso, porque não sabe se vão apoiar o mestrado, ou o doutorado, ou a especialização. Repito, aqui não é o local para que eu possa fazer esse comentário. Eu assumo o compromisso de, em breve, colocar aqui à disposição de vocês as informações em relação a esse financiamento. O Banco Santander me deu R$19 mil para pesquisa. Então nós já vamos começar a desenvolver uma parte desse trabalho. Então todo esse trabalho acadêmico vai ter que ter um protocolo, né? Porque tem responsabilidades, as pessoas não vão estar fazendo doações financeiras para um pesquisador sem que ele apresente as suas referenciais, e aí nós estamos criando um site
estamos solicitando à universidade, já solicitamos ao Congresso do Paraguai toda a norma legal da universidade, nós recebemos hoje, pedimos uma declaração do MEC do Paraguai, essa declaração está chegando, pedimos as nossas declarações do mestrado, porque oficialmente nós já estamos no mestrado, o doutorado só pode me fornecer a declaração quando eu confirmar a minha acessibilidade, o meu acesso, e eu ainda não formalizei o meu acesso porque eu tenho que estar coberto por um projeto de pesquisa, porque caso contrário, ou eu tenho que voltar para a sala de aula. E voltar para a sala de aula eu não vou conseguir desenvolver a pesquisa. Sei que estou fugindo um pouco o objetivo, mas peço a quem está me ouvindo aqui no site que eu estarei gravando num outro momento a justificativa. Esses recursos que vocês estão vendo lá na editora desse projeto que eu vou entrar é para o doutorado. O projeto se chama O Uso Racional de Medicamentos. Aí eu entro no eixo aqui da nossa conversa. Observe que o nosso livro, esse livro que vocês estão recebendo agora, que você pode clicar aqui e baixar o volume 1, essa edição toda custou R$19 mil e teve o apoio do Banco Santander. O banco patrocinou. Os mecanismos eu declaro em outro momento, porque tudo aqui no Brasil e fora do Brasil tem que ter protocolos. E projetos de mestrado e doutorado sem protocolos, ele não tem validade legal, tá certo? Bem, então, esclarecendo essa fase, ok? Eu vou logo mais publicar um vídeo orientando aos meus patrocinadores que esse projeto do uso racional de medicamentos, tanto na oncologia, na cardiologia, na gastroenterologia, na dermatologia, na neurologia, na psiquiatria, é para o doutorado em medicina. Esse projeto todo nós esperamos levantar R$100 mil. Ok? Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso foco antes de eu encerrar. Falamos anteriormente dos apontamentos dos marcadores, falamos da metodologia, ok? E aí, nós observamos, eu em particular, venho dando muita atenção o processo histórico. Eu não sei se é porque eu também sou historiador pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, e eu gosto muito de história e me preocupo muito nesse detalhe para ver como o processo se efetivou. E eu comecei a observar que as histórias pertinentes aos processos de marcadores biológicos, pelo menos nessa resenha da nossa pesquisa aqui para o livro Subtomo 2, né, ele tem início, a história dos marcadores, em 1847. Passamos por 1847, 1867, 1930, 1950, 1965, 1969, 1975, 1979, 1981, 1984 e até 1987, que entra a identificação do CA-125 por Bartial. Né? Esses estudos levam à indicação de que ao longo do tempo usa-se marcadores tumorais com as seguintes finalidades. Primeiro, triagem populacional, diagnóstico diferencial em pacientes sintomáticos. Esses pacientes sintomáticos são aqueles que apresentam-se. Hoje eu tive a infelicidade de reencontrar uma colega, infelicidade pela conversa que eu tive com ela. Ela perdeu uma filha e colocou inclusive todo o material que foi usado do ponto de vista técnico-científico à minha disposição. E ela chorava muito enquanto conversava comigo. Uma filha aos 15 anos teve o primeiro sintoma do câncer. Foi levado a um clínico e o clínico simplesmente diagnosticou de forma errada. O diagnóstico errado fez com que ela voltasse. 2 meses depois a criança teve um agravamento, a mocinha com 15 anos teve um agravamento. Foi levada para o Instituto Dr. José Frota. Chegando no Instituto Dr. José Frota, foi tratada
como uma coisa simples e devolvida para um posto de saúde na nossa comunidade. Tentou durante 9 meses uma consulta com um médico. Não conseguiu. 9 meses depois, ela decide fazer um exame particular. E aí, a notícia que ela não gostaria de receber: o estadiamento do câncer. Se naquele primeiro momento, aí é onde eu digo, amigos, é o que, na verdade, se vocês observarem, ultimamente eu venho escrevendo muito, e eu estou encontrando na minha atividade de escritor um momento para chamar a atenção de vocês, pelas redes sociais, aqui pela internet, pela rádio web, pelos programas que nós estamos participando. Caramba, vamos se informar, vamos, não digo brigar, vamos questionar pelos nossos direitos. Essa moça foi mal atendida. Essa senhora esperou 9 meses para levar sua criança e descobriu câncer. E aí ela foi assistida, foi atendida de forma equivocada. Aí veio a metástase. E aí foi um câncer no pulmão, um câncer na coluna, um câncer no intestino, um câncer no rins, um câncer no fígado, um câncer na boca. Morreu. E eu perguntei: qual foi o primeiro momento em que você esteve na presença de um oncologista? E por que falo isso? Porque estamos falando de cancerologia. Ela disse: 5 anos depois que foi detectado o primeiro problema. Eu sei que vocês vão dizer que a minha conversa não tem nexo. Talvez esteja até me afastando da contextualidade da nossa conversa. Mas eu falei do histórico, lá de 1847 até 1987, e estou explicando por que a importância dos marcadores tumorais. O Sistema Único de Saúde tem sim a obrigação. Magistrado, se algum magistrado estiver a me ouvir agora, Vossa Excelência ou Vossas Excelências tem que decidir o direito material, e nós estamos dando uma humilde contribuição, não para tomar base nas decisões, mas para interagir com quem efetivamente conhece do assunto, além de um pesquisador que escreve por afinidade acadêmica. Mas não podemos perder de vista, embora embriagado pela emoção do caso relatado, esses marcadores tumorais, repito, tem finalidade de triagem populacional, diagnóstico diferencial em paciente sintomático, o que não aconteceu com a filha da minha colega, avaliação desse estadiamento clínico, que não houve avaliação do estadiamento, a prova disso que mais tarde, estabelecido o diagnóstico, veio a localização de metástase. E eu digo para vocês que também dentro das objetividades dos marcadores tumorais, uma das finalidades é o estadiamento clínico, o estabelecimento do diagnóstico, a monitorização da eficiência terapêutica, a localização de metástase e principalmente o tratamento, além de uma detecção precoce da recorrência. Eu tenho, vocês vão observar, a minha grande preocupação no BRCA 1 e 2, porque eu estou observando que se nós, pesquisadores, os médicos, os farmacêuticos, eu ainda não posso me considerar um farmacologista clínico, porque sou especializando, mas como um especializando em farmacologia clínica, já avoco a responsabilidade moral de chamar a atenção da sociedade civil, de juntar os procedimentos de referência bibliográfica e fazer com que o cidadão que está vivenciando de forma sintomática a presença já, o estabelecimento já do diagnóstico, possa, através dos seus pares, ter um veículo que canalize a busca do seu direito. É um direito que não foi inventado pelo professor A, pelo professor B, pelo escritor que vos fala, mas pelo ordenamento jurídico dessa República,
Quando lá nos artigos 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição Republicana de 1988 determinou a universalização do sistema de saúde. E essa universalização transformou-se em 1990 no Sistema Único de Saúde. Se diz que no Brasil não tem direitos, e tem, mas também no Brasil nós temos muita ignorância, até ignorância de quem passa pelos assentos das universidades. É essa a nossa contribuição. Se amanhã eu fechar os olhos, pode ter certeza que na data de hoje, ainda consciente e lúcido, penso que não dei a minha contribuição para a solução do problema, mas dei minha contribuição como um eixo referencial de denúncia. Se preparem para o combate. Um soldado se prepara para a guerra manipulando um fuzil. O general no planejamento estratégico. E o cientista nas bases do conhecimento. E a sociedade na leitura da informação. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Esse é o primeiro momento aqui na nossa sala, aqui no nosso site que entrou no ar ontem, 17 de agosto de 2014. Eu quero aqui aproveitar e agradecer as pessoas importantes que estão contribuindo para esse nosso projeto pessoal que se exterioriza no projeto coletivo. Quero aqui mesmo de coração, e venho deixando isso registrado em todos os meus livros, os meus sentimentos de respeito, de atenção, por uma pessoa que se tornou nossa idealista, nossa colega, que gerou nossos empregos e que também me garante uma carga horária para estudar, que é a líder do Instituto de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, INESPEC, a professora Rai Rabelo, que juntamente comigo e outros colegas fundamos um projeto na internet que já atingiu mais de 1,5 bilhão de pessoas, que foi a Rádio Web INESPEC. Professora Rai, jornalista, eu também sou jornalista, o meu registro no Ministério do Trabalho é o 2881, da professora Rai 2892, e juntos nós estamos levando essa luta. A professora Rai na Educação Especial, o professor César Rabelo no Laboratório, eu, o professor César Augusto, na Farmacologia, na Neurociência e aqui nos sites por onde passamos. Muito obrigado, já é madrugada, já 19, começamos essa gravação na data de 18 de agosto, já são 19 de agosto, e digo a vocês, muito obrigado, e espero, o mais tardar em 3 meses, todos os 4 livros de oncologia estarem disponíveis, não para ser uma referência acadêmica, mas para uma reflexão, sujeita inclusive a correções. Os equívocos, as dúvidas, os erros, as imperfeições, tudo que contém neste livro pode vir à tona. E com o maior prazer vamos restaurar, se necessário for, a nossa conduta para atender um só interesse, o interesse coletivo. Sou o professor César Augusto Venâncio da Silva, jornalista, historiador, escritor, mestrando, especializando em farmacologia clínica e aspirante a um doutorado. Venho ultimamente vou fazer muita ênfase a essa colocação e estarei nas redes sociais participando com os colegas pesquisadores na busca de financiamento para a nossa pesquisa. Ok? Muito obrigado, boa noite.